noite. Estamos aqui, quinta-feira, semana está acabando. A penúltima semana de imersão em Mielo já. Parece que começou ontem e semana que vem já acaba. Hoje a gente começa numa nova trajetória na imersão. A gente deixa um pouquinho de lado a questão da mielite, das sequelas dela, tratamentos, possibilidades de intervenções e tal. E chega num outro olhar para Mielo, a começar pelos direitos da pessoa com deficiência e o cordão de girassol, que é uma regulamentação bem recente, que foi aprovada mês passado, relacionada às deficiências ocultas. E muitas pessoas com Mielo têm essas deficiências ocultas, né? Existem alguns casos em que, obviamente, as sequelas são um pouco mais visíveis, mas outros em que elas não estão tão na cara, assim, vamos dizer, desse jeito, dessa forma. Boa noite para quem está entrando, boa noite, amor, boa noite, Maria, boa noite, doutora Betânia, que está aí, advogada, que vai falar com a gente, Renata, Laila, Ana Júlia, Roberta, Ellen, boa noite, Camila, Rose, Dalva, que vai estar com a gente também, encerrando a imersão. Ela é psicóloga, a gente vai tratar, vai ser uma mega live, mas eu não vou dar detalhes ainda. Vou segurar minha língua e deixar para mais perto a gente falar. Boa noite, Rose, boa noite, Silvia, boa noite, Isa, que está aí com a gente. O som tá baixo? Vou tentar falar um pouquinho mais alto então para ver se vocês me escutam melhor. Se não estiver baixo, vocês me avisam, tá bom? A doutora Betânia, ela é advogada especializada em direitos da pessoa com deficiência e de doenças raras também. E ela vai falar com a gente hoje, agregar bastante conhecimento sobre essa questão dos direitos mesmo que nós, pessoas com deficiência, temos. E falar também sobre o cordão de girassol. Ela, há um pouco tempo atrás, ela falou um pouco também ela fez uma outra live sobre esse assunto. E hoje ela está aqui com a gente para falar sobre isso. Boa noite, Débora. Ou seu bebê que tá barulhento, Renata. Boa noite, Gu Santos. Vou botar a doutora aqui para a gente começar o nosso papo. Vocês puderem ir enviando o link da live aí nos grupos de Mielo, nos grupos que vocês participam e tem a pessoa com deficiência, é importante para a gente explicar mais isso aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Renan? E você? Tudo bem, tudo em ordem. Bom, boa noite, primeiro, pessoal. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, Johnny. Beleza, cara? Johnny é um amigo, também tem Mielo lá do Rio de Janeiro. Tá na mega viajada também, a gente vai... Até dando spoiler já, depois de outubro teremos continuidade com as lives, o Johnny vai ser um dos convidados, vai ser bem legal. Mas voltemos ao foco. Boa noite, Grace, boa noite, Maria José, que está aí também, nossa parceira nessa jornada de Mielo, da imersão em Mielo também. Bom, como eu estava dizendo, a Betânia, ela é advogada especializada em direitos da pessoa com deficiência e de doenças raras. Doenças raras, é isso mesmo? Isso, certinho. Então, tá bom. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos direitos, né, da pessoa com deficiência. Então, vamos começar nosso papo já. Primeiro, puxando, acho que é importante a gente começar a começar a entender o que como caracterizar uma pessoa com deficiência, né? O que a legislação brasileira estabelece como uma pessoa com deficiência. Uhum. Ótimo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Renan, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer participar e poder levar um pouquinho aí do que a gente sabe e aprender um pouquinho aqui também na live com vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode mandar aí nas perguntas que, à medida que a gente for vendo, a gente vai respondendo, né, Renan? Isso aí. Mas, contextualizando, respondendo a sua primeira pergunta, eu entendo que é um ponto de partida, né? Um ponto principal, assim, para a gente abordar outros assuntos que a gente vai trazer aqui hoje. É uma dúvida muito grande. Quem é considerado pessoa com deficiência? De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, eu não estou com ela aberta aqui na minha frente agora, mas, assim, em termos gerais, o que o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão fala? Que é considerada pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, sensorial, intelectual, e que esse impedimento, quando ao interagir com barreiras, faz com que as pessoas elas tenham uma obstrução de participação social. E aqui, Renan, quando a gente fala em barreiras, não são só barreiras arquitetônicas, que muitas vezes quando a gente fala em barreira, a gente pensa logo em barreira arquitetônica, né? Em falta de rampa, em dificuldade de acesso,
de mobilidade. Mas não é só isso. A gente tem, por exemplo, as barreiras atitudinais, que muitas vezes é o preconceito ali com a pessoa com deficiência, né? Então, assim, o que precisa ficar claro? Para ser considerado pessoa com deficiência, tem que fazer uma análise de cada caso específico e saber se essa pessoa ela tem ali um impedimento de longo prazo e se esse impedimento, né, traz uma restrição de participação social para essa pessoa, tá? Entendido. Então, pelo que deu para entender, é um conceito meio subjetivo, dependendo, obviamente, das sequelas. Porque a miela é uma coisa, como a gente vem falando desde o começo, é uma coisa muito particular, são casos e casos. Existem casos em que a deficiência é mais visível, vamos dizer assim, que a pessoa precisa de cadeira de rodas, ou de órtese, ou de andador, por exemplo, para se locomover, que são as deficiências motoras as mais visíveis, vamos dizer assim, de você enxergar uma deficiência, né? Mas até uma dúvida que eu tinha, a gente estava batendo um papo antes, por exemplo, no meu caso, assim, percebem que eu tenho alguma coisa por conta de que dizem que o meu andar é diferente, mas eu mesmo não percebo. As minhas sequelas da mielo são mais invisíveis, que seria a questão da hidrocefalia, que eu tenho a válvula de derivação, e a bexiga e o intestino neurogênico, só que nada disso é visível. Então, mas isso, de certa forma, também são barreiras à minha autonomia social, à minha participação social. Então, mesmo nesses casos, seria caracterizada uma deficiência, uma pessoa com deficiência, certo? Sim, eu entendo que sim. Por quê, Renan? As pessoas têm muito isso, assim, tem um conceito formado que pessoa com deficiência é aquela com deficiência visível. Que você olha, está numa cadeira de rodas, está andando com um andador, ou está com o membro amputado, alguma coisa nesse sentido. Mas não é bem assim, tá? Existem, sim, muitas pessoas com deficiências invisíveis, deficiências não aparentes, como é o seu caso, no exemplo que você me citou, né? De bexiga neurogênica, que, se não me engano, você mencionou comigo que tem que fazer cateterismo, essas coisas. Então, tem uma restrição ali, sim, porque você sabe que não é qualquer lugar, ambiente que vai te atender, que vai atender ali a essas limitações relacionadas a isso. Então, a gente precisa entender que, para ser pessoa com deficiência, não são só as pessoas que têm sequelas motoras, né? Podem ter algumas restrições, digamos que nos órgãos internos, eu não sei se órgãos internos seria a melhor palavra, mas digamos que nas funções, digamos, do corpo, né? E isso faz com que seja também considerado uma pessoa com deficiência. E, na verdade, Renan, assim, o que acontece, né? O conceito de pessoa com deficiência, ele teve uma evolução. Ele passou do conceito médico, né, do conceito que era considerado apenas os problemas clínicos da pessoa, para um conceito hoje biopsicossocial. Então, hoje, além das questões clínicas, o correto é avaliar também o quanto que, por exemplo, essa bexiga neurogênica, quanto que isso influencia no seu dia a dia, o quanto que isso traz para você, talvez, certo constrangimento. Enfim, todas essas questões ali precisam ser analisadas, sabe? Inclusive, lá na Lei Brasileira de Inclusão, tem os requisitos para avaliar se a pessoa é considerada pessoa com deficiência ou não. E até estendendo um pouco mais, só para poder ficar claro para vocês, qual que é o objetivo do Congresso Nacional, lá das pessoas que estão envolvidas nisso? É criar um método formalizado de avaliação biopsicossocial. E isso está em desenvolvimento. Tá? Inclusive, a gente fez a live, eu fiz a live com a doutora Laila, que participa desse projeto, porque aí, Renan, o que eles vão fazer? Principalmente pessoas com deficiências não aparentes. A pessoa com deficiência, ela vai passar por como se fosse uma perícia, digamos assim, mas não vai ser bem uma perícia, mas só para ficar mais fácil de entender. Vai passar por uma análise ali do estudo biopsicossocial, que não é só por médico, é médico, psicólogo e outros profissionais envolvidos. E naquela análise, eles vão chegar a uma conclusão, se essa pessoa é pessoa com deficiência ou não, e vai dar um certificado para essa pessoa. Entendi. E aí ela vai poder apresentar esse documento em todos os locais que elas forem. Só que isso é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Por que, Renan, eu acredito que você deve ver muito isso com as pessoas com o mielo, porque em cada setor que a gente vai, a gente tem que ficar reafirmando a deficiência, principalmente quando é não aparente. E aí, quando esse modelo biopsicossocial estiver devidamente implementado, digamos que vai resolver um pouco essa celeuma, sabe? Uma das perguntas que tinha mandado para a gente era justamente essa. Se existe alguma legislação que atribua um grau de classificação. Então, isso está se construindo, né? Sim, isso está se construindo, né? Com o modelo de avaliação biopsicossocial. É uma coisa que já era, na verdade, para estar pronta, mas, enfim, são muitas pessoas envolvidas e quando tem muita gente envolvida, o negócio demora a sair, sabe? Mas está em desenvolvimento lá em Brasília. Legal, entendi. Então está respondido para uma pergunta que chegou. Voltou à luz. Mas vamos normalizando
E daqui a pouco eu volto para onde eu estava para ficar tudo melhor. Não, mas tá ótimo. Então vamos seguir. E segundo a lei, dentro do conceito de pessoa com deficiência, quais benefícios ou direitos essas pessoas com deficiência têm, inclusive as pessoas que têm essas deficiências ocultas, como a gente? Uhum. Então, os direitos das pessoas com deficiência é algo muito amplo, digamos assim, né? Então, eu vou citar alguns aqui, não vou me aprofundar em todos. Cima. Não... Olha, a gente tem a questão do direito à saúde, né? Eu não sei se no caso da Mielo precisa de questão de algum medicamento. Por exemplo, sobre a cirurgia da válvula que você falou para mim, que você falia, eu entendo que também é possível requerer pelo plano ou pelo SUS, se for uma cirurgia de alto custo. Cirurgia de urgência, que eu vi que tinha algumas perguntas sobre isso. É direito, né, das pessoas terem aí pelo SUS ou pelo plano, e tem que ver o contrato do plano direitinho. Tem a questão de estacionamento para pessoa com deficiência. Quando a pessoa com mielo tem as sequelas que faz com que ela seja considerada pessoa com deficiência. Ô, Renan, só para eu não falar termo correto, termo incorreto. É correto falar sequelas da mielo? Sim, Qual que é o termo que vocês costumam usar? É sequela correto? Mesmo. Tá. Sequela mesmo. Tá. Sequela mesmo. Então, assim, aí tem direito de tirar a CNH especial, né, para pessoa com deficiência, e, consequentemente, comprar o carro com desconto, e aí ter o cartão de estacionamento para pessoas com desconto. Em São Paulo, parece que tem isenção de rodízio para quem é pessoa com deficiência, né, não precisa ficar ali dentro do rodízio. Tem a questão de transporte público gratuito para pessoa com deficiência, tanto na interestadual quanto municipal. Então, assim, o rol de direitos de pessoas com deficiência é muito extenso. A questão da acessibilidade, né? Então, tem um rol muito extenso. E esses direitos são tanto para pessoas com deficiências não aparentes, quanto para as pessoas com deficiência aparente. Certo, entendido. Eu até lembrei que eu ia falar antes da luz acabar aqui. Era sobre alguma coisa do critério biopsicossocial, eu acho. Isso. Eu lembrei de algum caso que eu já contei algumas vezes, mas vou retomar só para exemplificar isso. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu moro em Caieiras, mas eu trabalhava em São Paulo há um tempo atrás, né? Aí precisava de trem, de ônibus, metrô e tal, para ir trabalhar. Perdi as contas de quantas vezes olharam feio para mim porque eu estava sentado no assento especial. Até teve uma vez que um idoso, era um idoso, era senhor de idade já, brigando comigo porque eu estava sentado no lugar que era direito dele. Só que assim, como que eu ia provar que eu tinha deficiência? Eu não ia mostrar, né? Então, eu levantei e segui. Mas, até porque, assim, obviamente eu consigo ficar de pé de boa no trem, no ônibus, mas eu teria o direito, mas abrir mão dele, entre aspas, por conta da falta de identificação. Julgamento social, né? Digamos assim, e da falta de identificação. Já aconteceu comigo também. Você também tem uma... Hoje, assim, minha astenia. Hoje eu estou estabilizada, né? Então, assim, e já nem usaria mais. Mas na época eu não estava tão bem, sentei no lugar preferencial. E a senhora também veio falar comigo, tipo, o que você está fazendo sentada aqui? Não é o seu lugar. Mas aí eu fui mais ousada. Aí ela passou a catraca, assim, isso já tem muitos anos. Ela passou a catraca e aí eu não posso ficar calada, porque eu luto tanto por isso, sabe? Aí eu tinha uma carteirinha na época de passe livre interestadual, no qual constava que eu era pessoa com deficiência, e eu tinha também algum documento que comprovava a carteirinha da Abra. Eu passei a catraca e falei com ela assim, foi a senhora que chamou minha atenção por estar lá, né? Ela assim, sim, assim, pois é, mas nem tudo que parece é. Eu sou uma pessoa com deficiência, tá aqui meus documentos, eu nem precisava estar te mostrando, inclusive lá na frente até outros lugares que a senhora sentar se a senhora quisesse. Mas eu só tô te falando isso pra senhora sempre pensar antes de falar alguma coisa. E a mulher ficou assim, toda sem graça, sabe? Mas eu tinha ali os documentos na época para poder mostrar. Depois dessa eu comecei a me ligar preciso de um laudo, né? Pra provar que eu tenho uma deficiência. Sim. E uma outra coisa que eu até lembrei agora que você estava falando dessa questão dos direitos, de ser pessoa com deficiência ou não, você estava falando do laudo, né? Do laudo não, da questão do carro com desconto e tal. Pessoa com deficiência. Eu só fui me ver oficialmente como uma pessoa com deficiência depois que meu ortopedista me deu um laudo, porque até então, sim, eu sabia, obviamente, que eu tinha deficiência, que a mieloma, que a bexiga e o intestino são coisas que me atrapalham no meu dia a dia, mas eu não me via como uma pessoa com deficiência, eu só passei a me ver realmente depois disso. Mas em São Paulo, realmente, como você estava falando, tem
a isenção do rodízio também, que nem toda cidade tem, né? Mas Não, acho que nem como toda São Paulo. cidade tem. Tem alguns direitos, foi até bom você falar sobre isso, tem alguns direitos que variam de acordo com cada município, sabe? Então a pessoa precisa ver também a legislação municipal ali, sabe? Era essa a minha próxima pergunta. Se, obviamente, cada estado tem a sua legislação, então pode variar de um lugar para outro. Pode. Né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que são os direitos em âmbito nacional, digamos assim, que é garantido para todos que está ali, mas tem também a questão dos direitos em âmbito estadual e municipal. A Yara aqui está falando que tem miastenia também e briga pelos meus direitos. Yara, você já me conhecia ou você está sabendo agora na live que eu tenho miastenia? Interessante. Eu vi algumas amigas minhas que entraram aí também, gente. Obrigada. Aproveitando uma pergunta que veio aqui da Rafa Pelima, como deve ser o laudo de uma pessoa com deficiência? Pode dizer? Então, Renan, é uma situação complexa. É isso que eu ia falar, uma situação complexa porque depende, vai depender muito de cada caso, das pessoas com deficiência, de cada situação, de cada limitação que essa pessoa tem. Mas, de forma geral, eu sempre peço aos médicos para constar ali no relatório que, assim, que a pessoa tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, que obstrui ela de ter uma participação social e igualdade com as demais pessoas, porque aí a gente traz os termos que está na lei, sabe? Né? Então, eu já peço para constar, assim. Ô, Yara, me segue depois lá no Instagram, eu falo muito sobre miastenia, tem várias coisas lá, depois você vai nos meus destaques. E já fazendo meu merchan aqui, tá, Renan? Além dela, que ainda não me segue, gente, me segue lá no meu Insta. Me segue lá no Insta, tá aqui em cima, né? Não sei onde tá meu Insta. Tá, vai dar depois no post que vai ficar da live, vai estar marcado você também. Isso. Inclusive, aproveitando também, já, quem está chegando aqui por conta da Betânia também, se quiser me seguir, fica à vontade. Exatamente, gente. Sigam o Renan lá. O Insta dele é super organizado, com muita informação também. Mas aí, Renan, né? A questão do relatório é muito relativa, assim, de pessoa para pessoa, de situação para situação, sabe? Mas, em termos gerais, pede para constar isso que tem lá na Lei Brasileira de Inclusão. Certo. Uma outra pergunta aqui que já tinha mandado, mas me veio na cabeça agora, os direitos independem da gravidade da deficiência, certo? Via de regra. Se a pessoa for considerada uma pessoa com deficiência, independente do tipo de sequela, do tipo de dificuldade, vamos dizer assim, que ela tiver, o direito é garantido da mesma forma, ou não? Então, depende também. Eu estava até conversando com a doutora Laila sobre isso, que é a que está trabalhando lá na questão do desenvolvimento do critério biopsicossocial. Ela falou que tem políticas públicas que avaliam de acordo com o grau da deficiência. Eu não vou saber te dizer exatamente o que aqui agora, mas parece que algumas depende, entre aspas, do grau da deficiência, sabe? Entendi. Uma outra pergunta aqui. Pode falar. Essa do direito de viagem, eu vi uma pergunta. Isso, pode responder? Eu já ia emendar ela, porque já tem outras perguntas sobre. Se já quiser aproveitar o gancho para responder, fica à vontade. Tá. Sobre a questão de passagem aérea, gente, o que acontece? O direito de desconto em passagem aérea é para o acompanhante da pessoa com deficiência, tá? Não é para a pessoa com deficiência em si, que tem desconto de até 80% no valor da passagem. Para ter direito a esse desconto, precisa ali ter o relatório médico falando que a pessoa precisa. Por exemplo, um cadeirante, tá, Renan? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa como ela que é cadeirante e precisa ali, talvez, de algum auxílio e tudo mais. Então, tem que entrar em contato com a companhia aérea, aí tem que preencher os documentos lá específicos de cada companhia aérea, e aí eles concedem um desconto de até 80%. E isso é por quê? Porque muitas vezes a pessoa com deficiência precisaria do auxílio de alguém ali do aeroporto, mas aí, nesse caso, a pessoa que está ali acompanhando já vai ajudar essa pessoa com deficiência. E isso não isenta o aeroporto, a companhia aérea, de garantir acessibilidade, essas coisas, tá? Mas é uma forma de tentar auxiliar a pessoa com deficiência. Entendi. Uma outra coisa Renan, eu acho que eu acho que vai cair aqui. Eu vou um minutinho, pode continuar. Tá. Caiu mesmo, mas vamos manter. Vamos seguir a live aqui. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, vão mandando aí pra gente fazer pra Betânia conforme for rolando a live aqui. Voltei. Voltou? Foi só legal. porque eu tive que desbloquear um negócio aqui, que senão meu Instagram ia cair. Entendi. Mas já resolvi. Ainda voltando na questão de como provar a deficiência e tal, a comprovação para enquadrar como pessoa com deficiência é por meio do laudo médico, certo? Sim.
Sim. O principal documento é o relatório médico. Tá. Aí, quando você quiser entrar na questão do cordão de girassol, a gente explica um pouco sobre isso. Vamos dividir a live em duas partes. Primeiro a gente fala dos direitos para esgotar tudo de uma vez. Tá e depois, bem. E depois é pro cordão para não ficar indo e voltando e não confundir. Tá bem. Não, é que eu pensei, tipo assim, como você falou sobre a identificação da pessoa com deficiência, eu pensei que você queria abordar alguma coisa sobre o cordão de girassol, sabe? Não, também, mas só mas para não perder a linha aqui. Tá bem. Voltando na questão dos aeroportos, por exemplo, do embarque lá do aeroporto, veio uma pergunta para a gente assim, os pais que são responsáveis por garantir que o direito da criança de ter o assento especial, de ter a preferência lá, é dos pais a responsabilidade que o direito seja garantido no embarque prioritário, nos atendimentos preferenciais, porque essa pessoa fala assim, eu tenho muita dificuldade com isso e acabo deixando para lá e vou no atendimento comum. Uma coisa que eu também faço bastante, por conta daquelas experiências que eu já relatei um pouquinho de tempo atrás com vocês. Sim. Olha, entendo que, né, como a criança é menor, os pais que são ali os responsáveis mesmo por garantir esse direito. Então, é buscar a fila preferencial e buscar os atendimentos preferenciais. E assim, foi até importante essa pessoa falar assim, é burocrático, eu acabo deixando para lá. Só que a questão de deixar para lá faz com que os direitos não sejam efetivados, porque, entre aspas, a gente não briga por eles, a gente deixa para lá. Então, isso acaba acomodando, que seja companhia aérea, que seja supermercado, que seja qualquer outra coisa que tem que garantir acessibilidade e outras coisas para a pessoa com deficiência. A gente deixa para lá. E aí, assim, acaba acomodando, entendeu? Porque, assim, por mais que seja burocrático, é importante a gente ir atrás, porque é somente por meio de nós que as coisas vão sendo efetivadas. Exatamente. É somente por meio da nossa insistência diária ali que a gente vai conseguir essa efetivação, sabe? Aquela coisa, já brigaram tanto para conseguir o que a gente tem hoje, se a gente deixar de brigar, vai passar, né? Exatamente. Vai ser apenas uma coisa no papel, porque a letra do papel não vai significar nada. Então, a gente tem que lutar para tentar efetivar isso, né? Justamente. Bem colocado. A Sony Soares está perguntando, no hospital também temos esse direito. Qual direito exatamente? O preferencial? Responde para a gente conseguir te dar uma resposta mais detalhada, mas acredito que seja isso. Já que ela falou em hospital, vamos puxar o gancho aqui para a questão médica e hospitalar da coisa, que tem bastante pergunta sobre isso também. Tá. Uma outra pergunta que veio para a gente aqui foi a seguinte. Se temos que fazer uma cirurgia de emergência, por exemplo, tem como consegui-las pelo plano de saúde com o médico que desejamos, ainda que ele não atenda pelo plano? Vamos lá. Essa questão de plano de saúde, gente, com profissional não credenciado, como que funciona? A princípio, o plano ele é obrigado a fornecer, Renan, somente consultas, terapias e cirurgias com os profissionais que são credenciados do plano, tá? Porque você contratou aquele plano de saúde para você ter acesso aos profissionais fornecidos pelo plano. Porém, no entanto, todavia, depende. Por exemplo, se tem um médico que ele tem uma devida especialidade, por exemplo, a pessoa como ela precisa fazer uma cirurgia e esse médico ele precisa ter uma especialidade ali bem peculiar. Estou só dando um exemplo, eu não sei qual que seria a especialidade do médico. Se for necessário realizar essa cirurgia com um médico que não tem no plano, que não tem essa especialidade no plano, aí sim há chances de requerer que essa cirurgia seja feita com esse médico, que essa pessoa já faz o acompanhamento, tá? Mas, para isso, é necessário demonstrar um diferencial desse médico em relação aos médicos do plano e demonstrar que esse diferencial dele é essencial para o sucesso da cirurgia, entendeu? Entendi. Sim. Aí é possível pedir pelo plano. Mas se for, por exemplo, precisa de um neurocirurgião, sem especialidade nenhuma. Se o plano tem um neurocirurgião, então a preferência é que seja feita com o médico do plano, tá? Sim. Tá. Acho que como um complemento para essa pergunta, se não conseguirmos a tempo, provavelmente, vamos supor para um caso de uma cirurgia intraútero ou de ampliação radical, como a Maria está exemplificando aqui. Se não conseguirmos essa cirurgia a tempo, existe a possibilidade de pedir o ressarcimento do valor da cirurgia para o plano? Existe, é um pouco mais complexo. O que eu aconselho para as pessoas é que,
Se você tiver um tempo de pelo menos uma semana que você pode esperar essa cirurgia, é melhor você procurar um advogado especializado e judicializar para conseguir uma liminar e fazer essa cirurgia com autorização judicial, tá? Do que depois entrar com reembolso. É possível pedir o reembolso? Mas é mais complexo, tá? Até porque, Renan, para pedir o reembolso, primeiro você tem que ter demonstrado que você fez o requerimento dessa cirurgia no plano e que foi negado, tá? Porque não adianta você faz a cirurgia, depois você vai e pede o reembolso se você nem tentou no plano antes, entendeu? Então é muito importante, para pedir um eventual reembolso, ter essa negativa do plano primeiro. Para não correr o risco do juiz alegar assim, você nem tentou junto ao plano, entendeu? Entendi. Então tá explicado. É um pouco lógico, mas como se diz, o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito, justamente. Mas vale a explicação para lembrar que, sim, que às vezes a lógica prevalece nas coisas, né? Uma outra pergunta que veio diz assim: gostaria de saber se existe alguma normativa que determine que o plano deve disponibilizar um quarto privativo no hospital para o cadeirante, mesmo que o plano de saúde contratado seja o semi-privativo. Olha, essa pergunta é muito interessante. Assim, eu entendo particularmente que não. Por quê? A partir do momento que a pessoa contratou um plano semi-privativo, ela sabe que ela vai ter direito a um quarto semi-privativo. O que é obrigação do hospital, Renan, é garantir um quarto com acessibilidade, independente da modalidade de plano que essa pessoa tem, tá? Tem um quarto ali que não tem acessibilidade, é um cadeirante. Aí você pode questionar junto ao plano para que seja garantido um quarto com acessibilidade. Mas agora, se você contratou um plano e querer um plano acima, aí eu entendo que não é devido porque é uma questão de relação contratual, sim, sabe? Então a gente tem que trazer as obrigações do plano, mas a gente tem que trazer também o que não é obrigação, sabe? A questão dos direitos e deveres das duas partes, né? E com certeza. Porque assim, é aquela coisa que você paga por uma coisa menor e quer levar a coisa maior, então não dá, entendeu? Mas agora a garantia de acessibilidade, aí sim eu entendo, é inquestionável que o hospital tem que garantir, tanto seja para semi-privativo quanto para privativo. Sim. Porque isso é uma questão que extrapola o plano que você contratou, né? Extrapola a relação contratual, né? Aí vem sendo sobre o direito das pessoas com deficiência e essas coisas. Certo, entendido. Sobre pais de menores com mielo, esses podem adquirir o automóvel com desconto? Explicou direitinho, sim. Explicou sim, Renata. Podem sim, se a criança tem ali sequelas da mielo, se ela é uma criança com deficiência, os pais podem adquirir o carro com desconto. Esse carro, quando a pessoa não dirige ainda, igual no caso de criança, o carro é em nome da criança e o carro tem um valor... Você sabe quanto está o valor agora, Renan? Antes era até 70 mil reais. Hoje eu não sei, parece que estava 110, alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que aumentou um pouco, né? Aí você vai ter direito à isenção de PVA e essas coisas. Eu sempre aconselho, Renan, essas pessoas que querem comprar carro com desconto a procurar despachante. Porque hoje em dia tem despachante que já faz tudo em relação a isso, sabe? Mas para quem é despachado também, consegue entrar no site de Receita Federal, consegue fazer essas coisas de forma sozinho também. Tô dando uma pesquisada 100 mil aqui. A Juliana Debral falou 100 mil. A Ju é minha amiga. Obrigada, Ju. Eu sabia que tinha aumentado. Eu sabia que tinha aumentado um pouco. Eu lembro que quando eu peguei meu carro era até 70, mas recentemente, uns 2 anos atrás, mais ou menos, mudou a legislação. Não, tinha que aumentar, né? Porque hoje 70 mil para comprar o carro. Hoje você é um carro popular, tá 90. Isso, pois é. Mas falaram aqui, 100 mil. Então, beleza, gente, obrigado. Betânia, é muito comum crianças com mielo e até adultos precisarem de várias terapias. Eu conheço pessoas que, assim, tem terapia de segunda a sábado. E nem sempre é fácil conseguir acesso a essas terapias pelo plano, então tem que dar uma brigada judicialmente para conseguir esse direito de fazer essas terapias que a criança precisa para se desenvolver, ter uma melhor qualidade de vida e tal. Qual que, na sua opinião, seria o melhor caminho para conseguir que esse direito seja garantido? Por mais que tenha aquela questão do rol da ANS, que parece que dá uma variada somente. Só para poder entender como que funciona no caso de mielo. São terapias especializadas, por exemplo, TeraSuite, integração sensorial,
né? Não são as terapias ecoterapia. conhecidas. Sim, entendi. São demandas muito recorrentes aqui no escritório. Não especificamente para mielo, mas para paralisia cerebral, autismo, né? Então, são demandas semelhantes. O que precisa fazer nesse caso, Renan? Primeiro, um relatório médico muito bem fundamentado, explicando todas as terapias que a criança precisa fazer. Precisa colocar ali, ó, a terapia, a especialidade da terapia. Por exemplo, fisioterapia especializada em TheraSuite, 5 vezes, 3 vezes por semana, 60 minutos cada sessão. Então, assim, trazer tudo de forma muito bem... Ah, que legal aqui, ó. Tem a Maed, tá falando que conseguiu Thera pela Justiça. Então, colocar tudo bem especializado. No caso do Thera mesmo, tem os módulos, né? Geralmente são 4 módulos intensivos, depois tem um período de descanso, com manutenção. Então, tem que vir tudo muito bem explicado no relatório médico. Explicar quais são os prejuízos se a criança não fizer essas terapias, quais serão os benefícios se a criança fizer essa terapia, explicar ali que terapia convencional não funciona nesse caso. Em muitas situações, muitas crianças já passaram, né, Renan, por terapias convencionais, mas não tiveram uma resposta clínica. Então, tudo isso tem que estar ali bem detalhado no relatório médico. Com esse relatório médico em mãos, a família vai entrar em contato com a operadora de plano de saúde para solicitar a liberação dessas terapias. E o que vai acontecer, como deve ter acontecido com o diário da Maed aqui, o plano vai negar, né? Negando, ou então o plano vai indicar algumas clínicas, falando que essas clínicas fornecem. Aí as famílias têm que entrar em contato com todas as clínicas para demonstrar que não atende de acordo com o relatório médico. E aí vocês vão, né, procurar um advogado especializado para judicializar, assim como a Maed disse aqui que fez. Eu até aconselho, Renan, as pessoas que precisam, as famílias que precisam de terapias, elas precisam procurar o advogado, na verdade, antes mesmo de fazer o pedido, quando tem ali o primeiro relatório, porque o advogado vai ajustar esse relatório para os termos jurídicos que a gente precisa e orientar todo esse passo a passo, tanto na via administrativa quanto na via judicial, sabe? Se o médico não quiser fazer o relatório, Maria José muda de médico. Oh, não, brincadeiras à parte, Renan, mas respondendo uma dúvida que eu vi aqui, o Thera, Suzano, o TheraSuite é um tipo de fisioterapia especializada, onde a criança veste umas roupinhas específicas, fica dentro de uma gaiolinha lá e fica fazendo umas terapias super legais. Mas sobre o médico, Maria José, é uma brincadeira com certo fundo de verdade, porque eu falo assim, se o médico falou com você que seu filho precisa dessas terapias ou que você precisa dessas terapias, a obrigação dele é colocar no relatório. Só que, Renan, sendo muito sincera aqui também, médico de plano de saúde conveniado, via de regra, não faz o tipo de relatório que a gente precisa para judicializar. Então, esses relatórios mais elaborados, as famílias vão conseguir com médicos particulares, tá? Por que eles não fazem? Porque, de certa forma, o médico conveniado, ele está vinculado à operadora de plano de saúde, né? Então, ele não vai querer criar um mal-estar ali. Então, por isso que eu brinquei aí em troca de médico. Ele meio que brigando com quem é o empregador dele, né? Então é uma relação meio complicada, né? Isso, exatamente. Grayson, o meu filho faz PET, porém na PAI. Não sei se é o que é o PET, mas é legal. A PAI também é uma mão na roda para quem precisa de terapias mais delicadas, então ajuda bastante gente, né? Em relação à escola, Betânia, o que existe em termos de legislação a respeito dos direitos da criança com deficiência no ambiente escolar? Porque assim, eu conheço, principalmente quem é mais velho, da minha idade, até a Neide daqui, eu lembro, além de uma pessoa que, a mãe do William, que ela está no livro que eu escrevi sobre mielo, e eu lembro que ela me contou que ela passou da primeira até a 8ª série que o William, filho dela, estava na escola, cuidando dele lá, porque não se tinha pessoas dedicadas, nem com mínimo de conhecimento para lidar com as sequelas que ele teve na mielo para cuidar dele no período escolar. Então ela parou, bem entre aspas, a vida dela, mas só para exemplificar a vida dela, para se dedicar a cuidar do filho dela na escola. E nisso ela acabou cuidando de outras crianças com deficiência também. Então, no âmbito escolar, o que se tem de legislação em termos por apoio à criança com deficiência? Sei lá, por exemplo, um auxiliar de sala dedicado para criança, algo nesse sentido. Tá. Existe algo? Existe, eu vou responder. Só antes disso, você falou da Grace aqui, ó, que meu filho faz PET, porém na PAI.
A Grace é a mãe do clientezinho que eu comentei com você hoje, que são gêmeos e que um teve mielo. São lindos. Depois você segue ela lá no Insta. São lindos, gêmeos. Tem que ver como que eles desenvolveram super bem, né, Grace? Que bom que você tá aqui na live. Legal. Que bom que você tá aqui. Legal. Mas agora, depois que eu fui ver que era ela. Agora, respondendo a sua dúvida sobre a questão da escola, o que acontece? A gente tem um professor de apoio, né? Se ficar demonstrado que a criança com deficiência precisa de um auxílio no âmbito escolar, a escola, tanto pública quanto particular, tem que fornecer ali um professor de apoio para estar auxiliando essa criança, tá? Vai auxiliar tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões que ele eventualmente precise ali no ambiente escolar. E escola particular não pode cobrar nada dos pais por isso, nada a mais por isso. E escola particular também, escola pública também não pode cobrar nada dos pais, sendo uma obrigação do setor público. Sim. É que eu te perguntar, se existe alguma diferenciação entre escola pública e escola privada. Não, então, tá explicado. não. Uhum. Então tá explicado. Agora vamos partir para uma parte mais dos direitos de assistência social, etc., que é o tal do BPSEC, do benefício de prestação continuada. Que... Eu posso só ler aqui um comentário? Pode. A Isa está falando, tive que pagar fisioterapia porque pelo plano as clínicas indicadas disseram que não podia fazer com outras pessoas. Preciso de um profissional exclusivo, sai do meu bolso o pagamento. Pois é, Isa, então você deve se encaixar nessa situação que a gente mencionou acima, né? De precisar de terapia especializada e o plano não está cobrindo. Mas eu te aconselho a correr atrás para você ver isso, porque geralmente terapia especializada não fica barato, né? Para a família ficar pagando por mês, ainda mais se você tem um plano de saúde. Corre atrás para a gente tentar fazer o plano pagar isso, né? Desculpa, pode continuar agora sobre o PC, só porque eu vou vendo as perguntas aqui também, a gente fica querendo responder tudo, né? Não, mas pode responder. Se viu aí alguma coisa que acha legal comentar, fica à vontade. Não, eu realmente não vi aqui. Eu não vi, acabou passando. A Márcia falando que tem uma reabilitação motora espetacular, especialmente para crianças, como ecoterapia, hidro. Marcinha, eu conheço também. A Giamara, que está no nosso grupo lá também da imersão, falando que paga no particular as terapias dela. Pois é, gente. Às vezes estão pagando particular. Se tem plano de saúde, corre atrás para poder rever isso aí, porque... E aí o que eu falo também, Renan, que a gente vê acontecer com muitas famílias que às vezes pagam terapia particular e por ser caro, né, por acabar ficando caro para as famílias, elas ainda não conseguem fornecer para os filhos tudo que eles precisam. Porque, por exemplo, só o TeraSuite, ele é uns 12 mil por mês, particular ou mais, sabe? Então, fica muito caro. Aí talvez a criança precise de ecoterapia, hidroterapia, então as famílias muitas vezes têm que optar por qual terapia que vai fornecer ali para a criança, né? Por isso que tem que fazer igual o diário da Maed aqui, ó, colocar na justiça. Aproveitando a pergunta da Jamara aqui, até quanto tempo depois eu posso recorrer para pedir o reembolso? Acho que para pedir o reembolso do plano, acho que é isso. Plano? Olha, cada plano tem alguma forma, sabe? Tem alguma forma. Eu teria que ver o seu contrato, ver alguma coisa específica, mas eu acho que você ainda está dentro do prazo, viu, Gimara? Mas aí tem que ver também, você fez o requerimento lá atrás, tem um comprovante de negativa administrativa, sabe? Então tem várias questões a serem analisadas, digamos assim. É muito específico, não dá para generalizar, dar uma resposta são muito vários detalhes. Mas voltando ao BPC, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o BPC, para quem que ele é voltado, como dar entrada, quem tem direito a ele. O BPC, gente, é conhecido também como LOAS, tá? O Benefício de Prestação Continuada, que é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso que muitas pessoas conhecem como LOAS, porque o nome da lei que o regulamenta é juntando as siglas dela da LOAS, tá? E o que configura o BPC? Ele, para vocês entenderem, é um benefício assistencial e não é um benefício previdenciário. Qual que é a diferença? É tudo pago pelo INSS mesmo. Só que o benefício assistencial, que é o BPC, ele independe de contribuição prévia. Ou seja, para a pessoa ter direito ao BPC, ele não precisa ter contribuído com o INSS anteriormente. Já para um benefício previdenciário, vou dar um exemplo aqui, Renan, do benefício por incapacidade temporária, conhecido por muitos como auxílio-doença, né, que mudou o nome. Para ter direito, a pessoa precisa ser filiada ao INSS e ter pagado ali anteriormente para ter direito, tá? O que não é o caso do BPC. E o BPC, quem tem direito? Pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos, a gente não vai entrar aqui na esfera do idoso, né? A gente vai focar na pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência que a renda per capita, isso significa por pessoa da família,
seja de até 1/4 do salário mínimo. Traduzindo, é como se numa casa morassem 4 pessoas, o casal, marido e mulher, e 2 filhos. Nessa casa, somente um dos pais pode trabalhar e receber até um salário mínimo, tá? Porque tem que pegar a renda familiar, dividir por 4 pessoas para dar 1/4 do salário mínimo. Se uma pessoa dessa família já recebe BPC, esse valor ali da renda dela não vai entrar nesse cálculo, tá, Renan? Da mesma forma, vamos supor que nessa casa que eu falei que tinha 4 pessoas, tem 5 pessoas, porque a avó também mora ali e recebe uma aposentadoria de até um salário mínimo. A renda dessa avó também não entra no cômputo para contar ali o cálculo de renda, tá bom? Em resumo, é mais ou menos isso. Certo, entendido. E o que é preciso de documentos para dar entrada no BPC? Olha, o relatório médico, né, muito bem detalhado também, e os documentos pessoais. A pessoa consegue entrar no próprio site do meu INSS, tem um aplicativo também do meu INSS, e consegue ali fazer o requerimento. Tem lá requerimento de benefício assistencial, é tudo bem didático, assim, e consegue fazer o requerimento por lá. Aí vai ser marcada uma perícia, tá, para poder fazer a análise da deficiência. São marcadas, na verdade, 2 perícias via de regra, que é uma perícia médica, para avaliar a questão da deficiência, e uma perícia social para avaliar a questão da renda. Em algumas vezes, a assistente social até vai na casa das pessoas para ver se a renda informada ali é aquela mesma, e além disso, a gente precisa do CAD único, que é aquele cadastro que a gente ouviu falar muito na época de pandemia, que para ter benefício de política pública, é um cadastro que a pessoa faz no CRAS, né, aquele centro de assistência social que tem nas cidades, para constar quantas pessoas moram na casa e qual que é a renda das pessoas. Entendi. Falando no William, filho da Neide, está ele aí. Fala aí, William, tudo bem? Um abraço para você e para sua mãe. Até você acabou respondendo uma outra pergunta que veio sobre o BPC aqui, que a pessoa pergunta, todo mielo que tem baixa renda tem direito ao BPC, independente das sequelas, mesmo que elas não sejam tão graves? Então depende da análise dessa perícia que você disse, né? Sim, depende da análise da perícia. Mas não quer dizer que essa análise da perícia do INSS está certa, porque muitas vezes eles indeferem e a gente consegue reverter na via judicial. Então, vai depender se essas sequelas, igual a gente conversou antes, faz com que essa pessoa tenha impedimento de longo prazo, né, de natureza física, que faz com que seja considerado pessoa com deficiência. Certo, tá? Certo, entendi. Quando você terminar o BPC, eu quero responder uma outra pergunta que chegou no chat. Pode responder. Posso? Se quiser aproveitar já. Tá, vou responder. Mas não é do BPC não tem problema não. Não, pode. Depois eu tenho mais uma de BPC, mas pode responder não, essa que você viu agora. Faz a de BPC que a gente fecha o ciclo de BPC e eu volto aqui na pergunta. Combinado. Eu recebo BPC há alguns anos, mas só agora eu soube que tenho direito a 25% a mais para ter um acompanhante. Não sei se é para ter ou por ter um acompanhante. Não, eu entendi. Ainda posso entrar com o pedido e se sim, o que é necessário? Não, o que acontece? O benefício de acréscimo de 25% não é para quem recebe BPC, gente. Tem uma diferença. Renan, as pessoas precisam entender que BPC não é aposentadoria, tá, gente? Benefício. Para ter direito à aposentadoria, como eu disse anteriormente, a pessoa tem que ter contribuído previamente com o INSS. No BPC, não. E o BPC, ele não se converte nunca em aposentadoria. A não ser que a pessoa pague ali como autônoma o INSS dela e com o tempo, autônoma não, como facultativo, e com o tempo ela queira se aposentar. Mas o BPC é uma coisa, a aposentadoria é outra. E esse acréscimo de 25%, ele é só para pessoas aposentadas por invalidez, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente, que dependam de terceiros para as atividades da vida diária. Então, digamos que esse acréscimo de 25% é para, digamos que, entre aspas, para pagar essa pessoa que vai ter que ajudar essa pessoa com deficiência, entendeu? Entendi. Tá entendido. Agora eu posso responder a pergunta? Pode ser. Enquanto isso, eu vou voltar para onde eu estava. Vou tampar o som e a tela aqui, mas estou ouvindo. Eu vou voltar para onde eu estava, porque está acabando a bateria aqui, eu preciso tomar. Tá bem. Mas pode responder aí, tá bom? Tá, enquanto isso eu vou respondendo aqui. A Renata perguntou assim, vou me deslocar para outra cidade para conseguir as terapias que meu filho precisa. Existe alguma financeira para tal deslocamento? Renata, vamos lá, existe. Tanto pelo plano quanto pelo SUS, tá? Primeiro pelo plano, eu não sei se a sua situação aqui, se você tem plano ou não. Se você tem plano de saúde e você vai se deslocar porque na sua cidade não tem a terapia especializada que seu filho precisa, a gente precisa comprovar isso e o plano ele é obrigado a pagar tanto essas terapias que você está indo fazer na outra cidade, se for terapia especializada que não tenha na sua cidade, quanto também o seu deslocamento para outra cidade, tá bom? Agora, se for pelo SUS,
Só que aí você tem que ser paciente do SUS na sua cidade e nessa cidade que você está indo, você também tem que ser paciente do SUS. E existe o que a gente chama de tratamento fora de domicílio, que o seu município ele tem a obrigação de custear o seu deslocamento para o outro município. Mas aí é só se o tratamento for realizado no SUS, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Voltei. Tá. Agora, esgotamos o assunto do BPC, mas apareceu uma pergunta aqui sobre a questão escolar que a gente estava mencionando agora há pouco. Uhum. Como conseguir que a escola faça os cateterismos do meu filho, que ele precisa, e já que a lei determina isso? Nossa, é um pouco complexo, assim, porque aí entra numa questão mais peculiar de saúde e algumas questões, assim, eu não sei se tem que ter um conhecimento técnico para fazer um cateterismo, sabe, Renan? Mas aí eu teria que analisar com mais calma isso, porque até mesmo medicamento as escolas não dão, sabe? Então é uma questão mais peculiar. A pessoa que te mandou depois pode mandar uma mensagem no direct que eu olho com mais calma para poder responder com mais precisão, tá? Tá bom. Você já respondeu, mas só para reforçar. A escola pode cobrar a mais se ela for particular ou recusar uma criança com deficiência, independente se for uma escola pública ou particular? De forma alguma para as duas perguntas, tá? Não pode cobrar mais e se cobrar mais ou se recusar a matrícula de criança com deficiência em decorrência de deficiência, isso é preconceito e gera até uma ação indenizatória por danos morais. Boa. Eu já ouvi mais de um relato de escolas negando aceitar. Infelizmente, você ela tem a vaga. Na hora que vê que é uma criança com deficiência, as vagas estão preenchidas, né? Não fala de forma expressa que é em decorrência da deficiência, mas quem é mãe, quem é pai, sabe o verdadeiro motivo, né? Sabe, sente, né? Meu filho é andante. Uma outra pergunta que eu vi aqui. O meu filho é andante, tá com 12 anos, mas ainda faz uso de fraldas. Ele será segurado por alguma lei? Acho que pela lei da inclusão, né? Oi? Não sei. Eu não entendi exatamente a ele é pergunta. andante, mas aí ele só usa fralda ou ele tem outras limitações? Teria que ver mais a fundo, né? Porque assim, só o fato de usar fralda por si só é um pouco complexo para a gente encaixar com pessoa com deficiência. Mas ele usa fralda por quê? Tem algum problema intestinal que faz com que ele ainda use fralda, né? Então, assim, são várias questões. E eu tô vendo que tá chegando muita dúvida aqui, Renan. Acho que a gente não vai dar conta de responder todas. Mas, gente, desde já eu me coloco à disposição que se eu não conseguir responder as dúvidas aqui na live, pode me mandar um direct lá que depois eu respondo. Isso. Pode chamá-la, porque realmente, se a gente vai tentar responder o máximo que der, mas vai ter pergunta que vai acabar passando, mas tanto o meu direct quanto da Betânia está aberto, vocês podem chamar a gente para tirar dúvida, para conversar, que a gente tenta orientar você de alguma forma. O desconto sobre a passagem aérea, que a gente estava falando um pouco tempo atrás, ele também vale para ônibus ou não? Viagem intermunicipal, interestadual? Para quem tem deficiência, existe o passe livre interestadual, que é só entrar hoje na internet, antes era feito pelo correio, essas coisas, mas hoje você joga no Google, Ministério da Infraestrutura, passe livre interestadual, vai ter todo o passo a passo lá, você manda tudo online e eles mandam para você um cartãozinho de passe livre interestadual, para você ter direito ao transporte gratuito de um estado para o outro. Eu já usei isso durante muitos anos, tá, Renan? Usei durante uns 8 anos ou mais, que eu morava no interior de Minas e fazia tratamento, faço ainda tratamento aí em São Paulo, né? E eu me deslocava de ônibus, porque lá não tinha aeroporto, né? No interior. Então eu fazia esse trajeto de ônibus e utilizava o passe livre interestadual, lembrando que ele pode ser utilizado para qualquer viagem que você vai fazer. Teve uma vez que eu fui para a praia usando o passe livre interestadual, você não tem que justificar, entendeu? Então, para quem tem, mas aí tem a questão do critério de renda também, que agora eu não me recordo o valor, mas lá no site tem tudo bem explicadinho, é bem didático, assim, sabe? Não é um direito muito difícil de conseguir, desde que se encaixe nos requisitos lá, não. Legal. Vamos saber, porque eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Sim, com certeza. A da passagem aérea até já foi um pouco mais falado, mas do transporte por ônibus, acho que pelo menos eu não me recordo de ter ouvido muito sobre isso, mas é bom a gente falar sobre. O desconto vale para o responsável, né? Giamara está perguntando. Eu entendo que
sim, Gilmar, eu entendo que sim, tá? E aí você pode entrar em contato com a companhia aérea, porque cada uma tem a sua documentação específica para poder preencher. Certo, certo. Deixa eu ver se uma pergunta aqui sobre a questão de passagem, mas perdi. Se eu achar de novo, eu faço mais para frente. Tá. Chegamos, enfim, ao tal do cordão de girassol, que é aquela nova regulamentação bem recente, entrou em vigor mês passado, salvo engano. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é esse cordão de girassol, quem pode ser beneficiado, quem pode fazer uso desse cordão, como conseguir, e o que é considerado como deficiência. Primeiro, para a gente começar, o que é considerado como deficiência oculta pela lei que regulamentou o cordão de girassol? Tá. Então, o cordão de girassol, ele veio alterar a Lei Brasileira de Inclusão, que a gente está falando aqui desde o início, que traz o conceito de pessoa com deficiência, né? Então, pessoa com deficiência oculta ou não oculta é aquela que tem impedimento de longo prazo. Aí vai depender se esse impedimento de longo prazo que traz aí, causa as obstruções, traz a restrição de participação social, se ele é visível ou não. Mas independentes, a pessoa tem ali uma limitação que obstrui ela de ter uma participação social e igualdade com as demais pessoas, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência. Isso sendo oculto ou não, tá? Sendo visível ou não, tá? Então tá respondido. Tentar uma pergunta aqui: quais sequelas da mielo são consideradas invisíveis? Essa eu vou me atrever a responder. Sim, não, eu deixo totalmente com você. Embora eu não seja jurista, agora eu estou entendendo um pouco mais o conceito do que é pessoa com deficiência e tal, então eu vou exemplificar o que, na minha opinião, claro. tá? Pode ser. Mas não, você vive isso, você é a melhor pessoa para responder. Pode encaixar como deficiência ou invisível ou oculta, né? Acredito que a hidrocefalia foi contra a válvula, que ela não tá visível, ela tá escondida na gente aqui, mas ela, de certa forma, ela é uma deficiência que, obviamente, ela já está compensada, de certa forma, mas ela é uma deficiência que pode levar a causar prejuízos para a pessoa, bexiga, intestino neurogênico, questões, obviamente, de locomoção, quem tem marcha escalonante, que assim, acham comigo que é por uma lesão no joelho, por exemplo, não algo mais sério, vamos dizer assim, como a mielo. Então, acredito que essa questão da marcha também possa ser considerada como sequela oculta da mielo e caracterizar que a gente pode usar e ser beneficiado por esse cordão de girassol. Tá aí, gente. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, joga aqui nos comentários para a gente lembrar o pessoal, porque essas são as que eu mais lembro assim, de pronto, mas se vocês lembrarem de mais alguma coisa, joguem aí nos comentários. E como conseguir esse cordão? É pela prefeitura? Você pode pegar na internet e imprimir? Como que funciona? Olha, a princípio não tem uma regulamentação ainda sobre como conseguir esse cordão de girassol. É um negócio que está gerando muita polêmica, na verdade, porque é tudo muito novo, né, Renan? Então, assim, algumas cidades fornecem o cordão de girassol pelo posto de saúde, mas não é, por hora, uma obrigação do município fornecer, tá? Que isso fique bem claro. Algumas companhias aéreas oferecem também o cordão de girassol, tanto é que isso surgiu em aeroporto, né? Surgiu um aeroporto para identificar que era uma pessoa que precisava de um cuidado especial. Então, algumas companhias aéreas fornecem. E a gente também, tipo, em banca de jornal, a gente acha o cordão de girassol. Tem um site oficial que faz cordão de girassol. Inclusão e Ação, tem o Instagram deles, eles fazem o cordão de girassol, tá? Se depois você quiser indicar para as pessoas. E aí, no Inclusão e Ação, eles têm até, parece que são patenteados mesmo. Aí eu tenho, inclusive, o meu do cordão de girassol tá aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Ah, legal. Tá aqui, legal. E aí, o meu, e eu fiz antes de sair a lei e tudo. E aí, lá eu fiz com esse pessoal do Inclusão e Ação, eles colocam um desenho do que você quer. Eu queria ali de doenças raras, porque eu tenho doença rara. E aqui nesse QR Code constam todos os meus relatórios médicos, medicamentos que eu não posso utilizar, essas coisas. Aqui embaixo, aí tem, em caso de urgência, escanear o QR Code. Atrás tem o meu nome, o CID da doença que eu tenho, os contatos de emergência do meu noivo e do meu irmão, tá? E assim, hoje, gente, né, como eu tô bem, tô estabilizada, eu confesso que eu nem uso ele no pescoço, mas eu uso ele na bolsa para poder servir de identificação, sabe? Então, se acontecer alguma coisa, tem ali o cordão para identificar que eu tenho
alguma doença não aparente, né? E que eu tenho, aí vai ver lá nos meus laudos o que eu posso, que eu não posso tomar um tanto de medicamento. Então, por isso, tá? Mas, em geral, estão nesses lugares. E tem outros sites na internet também, Mercado Livre, tudo que você pode conseguir. Só que, assim, o que eu falo, Renan, o mais interessante de ter o cordão de girassol não é só o cordão em si, mas ter esse cartãozinho com um QR Code ali para direcionar as pessoas para o seu relatório médico, né? Para a pessoa conseguir entender o que você tem. E esse QR Code, até as pessoas mesmo, quem sabe mexer um pouco assim no computador, sabe fazer isso. Você gera pela internet, tem um monte de site aí que gera o QR Code, você só bota as informações que você precisa no Google Drive, por exemplo, e aí você pode jogar para lá. Né? Exatamente isso que eu fiz. Né? Neide, depois coloca no grupo. O pessoal tá querendo entrar no grupo aí, ó. A Veridiana perguntando onde que faz o cordão de girassol, qual site? Se você puder repetir o que você, eu vou te você fez. O Instagram chama Inclusão e Ação, que é o que eu conheço. Tá. Eu vou mandar para você depois no direct, Renan, e aí você manda pro pessoal aí no grupo de vocês. Eu compartilho, pode deixar. Uma pergunta que me veio na cabeça agora. Você disse que não está muito bem regulamentada essa coisa de quem emite ou não o cordão de girassol e tal. E como a pessoa, por exemplo, pode comprovar... você acabou de falar do QR Code, mas, por exemplo, uma pessoa que não coloca o QR Code no cordão de girassol dela, como ela pode comprovar a deficiência oculta dela? Tá. A própria lei fala, eu estou até com ela aqui, ó, aberta. A utilização do símbolo do cordão de girassol não dispensa a apresentação do documento probatório da deficiência, caso seja solicitado por atendente. Então, assim, se a pessoa só usar o cordão de girassol e não colocar o QR Code, ela tem que ter um relatório médico. Porque, por exemplo, se ela está numa fila preferencial e se alguém da fila questionar, você vai filmar e entrar com uma ação indenizatória contra essa pessoa. Mas agora, por exemplo, se o atendente do caixa pedir um relatório médico, ele tem o direito de pedir esse relatório médico para poder comprovar a deficiência. Por isso que o QR Code ele é importante, porque ele é funcional, né? A pessoa não vai precisar ficar andando com um tanto de documentos, digamos assim. Mas é aquela coisa, se você está num lugar que não tem internet, aí você leva seu relatório e deixa na bolsa. Aquela coisa, a gente modernizou, mas é sempre bom ter o laudo na bolsa para pois é. E uma coisa, Renan, que eu falo, muita gente fala assim, mas ninguém sabe o que significa esse cordão de girassol, não adianta a gente usar. Gente, realmente, é tudo muito novo, ninguém sabe, mas se você não usar, é que as pessoas não vão ficar sabendo, né? Para saberem, depende da nossa conscientização. Se as próprias pessoas que têm o direito de usar o cordão de girassol não utilizarem, como que você quer que outras pessoas que não precisam dele saibam, né? Então, você que tem que usar, você que tem que conscientizar, você que tem que divulgar sobre isso, para que passe a ser uma coisa normal na sociedade, quando alguém vê um cordão de girassol, conseguir entender. É uma pessoa que tem alguma deficiência não aparente, está ali naquela fila porque ela precisa, sabe? Então, depende da gente, né, Renan? Depende da gente fazer a coisa pegar, né? Porque se a gente não usar, a gente não fizer valer essa legislação, esse avanço que a gente teve, não adianta nada. Sim. Sem dúvida. E a gente vai continuar passando por essas situações de duvidar da gente, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu vi alguém perguntando... a Veridiana e a Neide perguntando que grupo é esse. Gente, a gente criou um grupo... A gente abriu inscrições aqui para imersão e aí a gente criou um grupo das pessoas que estão inscritas na imersão. Tá lá na minha bio, se vocês quiserem entrar. Só acessar lá depois, preencher um formulário rapidinho. E lá dentro do formulário tem o link do grupo, então vocês podem entrar por lá também, mas eu também posso mandar o link para vocês. Só me manda um recadinho no direct também depois, para não esquecer, que eu envio vocês também depois, porque tem uma coisa que a gente vai falar na live de segunda-feira, questão de déficit de atenção por conta de uma lesão secundária da mielo, que é a tal da síndrome de Arnold-Chiari, que ela afeta o cerebelo, que é o órgão responsável pela memória, tem relação com a memória, potência, essas coisas. Então, por favor, quem quiser entrar no grupo, me chama, manda mensagem no meu direct também. Mande mensagem pelos todos os canais para ele não esquecer. Também. Só uma outra pergunta, voltando na questão do BPC rapidinho. Quem tem o BPC pode receber fraldas e material do cateterismo via SUS? Pode, não tem problema nenhum. Uma coisa não impede a outra, tá? Tá. Agora vamos voltar para o cordão de girassol. E quais os direitos que o cordão nos dá? Tá. Essa pergunta é muito importante, porque o cordão por si só, ele não dá direitos, tá?
o cordão, ele é um símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas, tá, gente? Mas, para ter direito, você tem que ter ali os seus relatórios médicos, comprovando que você é uma pessoa com deficiência. O cordão de girassol é um símbolo de identificação. Então, por isso que igual eu falei, a gente tem que divulgar para que as pessoas consigam entender por que você está ali utilizando um cordão de girassol. Mas o objetivo dele é, por exemplo, fila prioritária, né? Essas coisas, principalmente assim para atendimento prioritário, sabe, Renan? Para demonstrar que a pessoa precisa ali de um atendimento talvez mais rápido, de um atendimento prioritário. Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Em que estabelecimentos devem aceitar ou eles podem ser usados, pode ser usado o cordão de girassol? Ele pode ser utilizado em todos os lugares, tá? Pode ser utilizado em todos os lugares. A questão é que, assim, o objetivo dele maior é, por exemplo, numa fila de supermercado, numa fila de banco, em aeroporto, demonstrar que num atendimento médico, demonstrar que essa pessoa tem uma deficiência oculta e precisa de um atendimento prioritário. Você já até passou um pouco por cima dessa resposta, mas uma outra pergunta que veio foi essa. Independentemente das sequelas, só o fato de ter a miela corrigida e ter ficado com algumas sequelas dela já permite que a pessoa faça o uso do cordão de girassol? E se sim, como comprovar a deficiência para emissão do cordão? Foi a questão do laudo que a gente estava falando lá, né? Isso. Para comprovar por meio do relatório médico. E sobre as sequelas, né, se tiver ficado com sequelas que causem uma restrição de participação social, que cause impedimento aí de longo prazo, é considerado sim pessoa com deficiência oculta, se for o caso de ser uma deficiência oculta, e pode sim usar o cordão de girassol. Você quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta que está vindo aí? A Maeda, os pais podem usar o cordão em lugar dos seus filhos caso eles não aceitem usar no pescoço? Então, isso acontece muito no caso de autismo, né? Os autistas até têm um cordão específico também com o símbolo do autismo para eles utilizarem. E eu entendo que pode sim, desde que você esteja com a criança, né? Agora você não vai pegar, o pai não vai pegar o cordão de girassol e ir lá para a fila do supermercado sem a criança. Então, assim, estando com a criança, eu entendo que pode sim utilizar o cordão de girassol nessas situações, porque tem crianças que não aceitam, né, utilizar o cordão. Tem questão de sensibilidade. Sim. E o cordão tem validade ou não? Ele pode ser usado para sempre? Não tem. Até por hora a lei não estipulou nenhuma validade, não. Legal. Digamos que assim, a lei lançou o cordão de girassol, mas ainda deixou algumas coisas no ar, sabe? Não está bem definido o que é. Não. Igual eu entendo que até mesmo. É isso que eu ia falar. Eu entendo que até essa questão da emissão é uma coisa que ainda precisa ser regularizada. Porque, assim, se a sociedade não tiver um bom senso, que a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, não tem, né, Renan? Vai ter gente comprando cordão de girassol na banca de jornal e utilizando sem saber qual é a real função do cordão do girassol. Essa é o que eu quis dizer na pergunta que eu fiz sobre a emissão. Porque, assim, se estiver na banca, no Mercado Livre, em qualquer lugar, você compra lá, você usa, beleza. Sim. Exatamente. Por isso que eu falo, para as pessoas que têm uma certa consciência, não vamos banalizar o uso do cordão do girassol. Mas eu entendo que é algo que precisa realmente ser regularizado pelo poder público ainda, sabe? Verdade, sem dúvida. Porque senão Vira sempre rola pertinho que quer, né? Em termos práticos, exatamente. Que quer ali, não quer pagar o preço, mas quer os benefícios, né? Exatamente. Em caso do direito da fila, por exemplo, não ser respeitado em algum local, o que pode ser feito nesse momento? Olha, como a própria lei traz, né? Se o atendente solicitar o relatório médico, ele pode... a pessoa precisa mostrar o relatório médico, tá? Mas, se não for ali atendido o direito preferencial, eu entendo que a pessoa pode pegar provas, né, do que aconteceu, se passou por uma situação de constrangimento, e isso caberia uma ação indenizatória, né, uma ação de danos morais, digamos assim. Legal. Tá explicado. Bom, gente, então, quase encerrando a live, tem mais uma pergunta que eu achei bem importante, e por isso que eu escolhi deixá-la por último. Quais conselhos você daria sobre como as mães e pais devem agir para garantir que os seus filhos tenham os direitos deles garantidos tanto no momento atual quanto no futuro?
Olha, eu entendo, Renan, que assim, como a gente até já falou aqui hoje, né? Muitas vezes a gente sabe que tem o direito, mas acaba deixando para lá porque é burocrático. Isso tanto eu vi aqui mencionando, acho que sobre aeroporto, e vi também sobre filho preferencial, sobre questão de plano de saúde. E uma dica que eu dou para vocês, gente, assim, é burocrático? Mas é direito de vocês ou dos seus filhos. Então, corra atrás, porque o que o setor público ou privado quer é que realmente as pessoas acabem deixando para lá e que elas não tenham que ter ônus com isso. Mas se a gente não pode ser mero espectador dos problemas sociais. A gente tem que correr atrás de tentar resolver os nossos problemas, porque é somente por meio disso que a gente vai gerar uma conscientização, né? E além disso, vocês ficam talvez arcando com coisas que é obrigação, seja do poder público ou seja aí de uma empresa privada, como por exemplo os planos de saúde. Então, a dica que eu deixo é, por mais que seja burocrático, não deixe de correr atrás dos seus direitos ou dos direitos dos seus filhos, porque é burocrático ali para resolver, mas depois que o negócio entra na linha, flui, sabe? E é isso, porque nós precisamos lutar para efetivar os nossos direitos. Justo. Muito bom, muito bem colocado. A mãe da Helena está perguntando aqui, só para a gente finalizar, sobre a vaga de estacionamento. Caso a vaga destinada para o deficiente esteja ocupado, pode usar outras vagas como de idosos e gestantes? Olha, pergunta complexa. Pergunta complexa, tá? Porque aí se chegar uma gestante e um idoso na vaga que é específico para ele, né? Aí seria a mesma coisa de um terceiro tá pegando a vaga de uma pessoa com deficiência, né? Eu confesso que é uma pergunta que eu nunca tinha recebido essa pergunta e nunca refleti sobre o assunto, mãe da Helena, mas eu vou refletir sobre o assunto, depois você me manda um direct para eu te responder melhor sobre isso, porque eu acho que seria imprudente da minha parte falar assim, você pode ir lá estacionar na vaga do idoso ou da gestante, porque e aí? Né? E o direito da outra pessoa? Como se diz, o direito da gente vai até onde começa o direito da outra pessoa. Né? E nesse caso estaria... Porque assim como a pessoa com deficiência tem prioridade, essas outras pessoas também têm prioridade. Porque a gente não sabe a questão da mobilidade delas, como que está nesse momento, né? Então é um pouco complexo afirmar que pode. Sim. Justo. Acho que essa analogia que você fez é bem boa. E se uma pessoa idosa, uma gestante, precisa da vaga? Você está tomando a vaga que ela tem direito, personalizada para ela, da mesma forma, né? Assim como a gente briga, às vezes, quando tem uma pessoa que não tem deficiência numa vaga da pessoa com deficiência, né? Sim, acho que é bem por aí. Bem por aí. Boa colocação. Tem mais uma pergunta aí, se você quiser responder. Eu vi essa pergunta, falando que poderia ter... uma boa pergunta, antes da gente terminar. Rafaela, eu acho que poderia ter feito uma cirurgia intraútero. Eu recebi nas perguntas que você me mandou, Renan, tinha uma pergunta dessa. Se poderia processar o médico quando ele não diagnosticou a mielo e poderia ter sido feita uma cirurgia intraútero. Nesse caso, Renan, até te faço uma pergunta antes. Fazendo a cirurgia intraútero, poderia trazer benefícios para a criança, para o quadro clínico dela, para que não ficasse com tanta sequela? Seria isso? Não, o que se tem comprovado até o momento, se tem estabelecido, é que reduz a chance de desenvolver hidrocefalia. Mas assim, você não reverte a mielo, por exemplo. Óbvio assim, se você reverter a hidrocefalia, é um ganho. Mas você não resolve o quadro todo. Então, para mim é uma questão muito complexa. Então, eu não... Sim, é complexo. Eu entendo que, assim, vai depender muito da situação específica. Quais foram os danos para essa criança pelo fato de não ter acontecido o diagnóstico, tá? Se ficar comprovado que o fato da ausência do diagnóstico por um erro médico ali, por uma negligência médica, trouxe prejuízos para essa criança, por exemplo, impediu que ela fizesse uma cirurgia que poderia trazer algum benefício para ela, é possível sim processar o médico. Mas é uma questão muito peculiar. Igual você mesmo disse, não vai reverter a mielo. Tem chances de não dar ali hidrocefalia. Porém, qual que é essa porcentagem de chance? Então, tudo tem que ser muito analisado. Né? Uma coisa que é importante entender é que assim, a cirurgia não reverte a mielo. O que foi afetado até o momento da cirurgia, você não volta. Sim. Você tem alguns ganhos em termos de, até como a Maria José está sinalizando aqui. É isso que eu ia falar. A questão motora, em alguns casos existe realmente uma melhora na questão urinária e fecal também, mas não dá para garantir que a cirurgia em todos os casos vai reverter. Mas assim, sabe? Eu entendo que se tem chance e o médico deixou de falar isso para a família, é uma responsabilidade do médico, sim, sabe? Porque a família tinha que ter o direito de escolha de fazer essa cirurgia ou não. Claro que tem que analisar o caso concreto, né? Por que o médico não falou e tudo mais.
mas falando aqui em termos gerais. E eu vi que tem muita gente perguntando sobre fraldas, sondas para cateterismo, isso é mais em face do SUS, tá, gente? Plano de saúde não tem obrigação de fornecer. Bom, eu acho que a gente respondeu, desculpa, praticamente tudo, né, Renan? Esgotamos tudo. Então, estamos finalizando a live, gente. Obrigado quem estava aqui, assistindo a gente, interagindo com a gente, mandando perguntas. Foi uma live que bem esclarecedora para todo mundo. Como tem sido desde o começo, aprendemos bastante. Dessa vez sobre os nossos direitos, em relação principalmente a essa novidade do cordão de girassol. Então, queria agradecer a você, Betânia, por estar aqui com a gente, ter disponibilizado seu tempo, seus conhecimentos, sua atenção com a gente aqui, para a gente entender um pouco mais sobre os direitos que estão garantidos a nós por lei, né? Então, acho que a gente queria te agradecer mais uma vez, agradecer quem estava aqui com a gente assistindo, compartilhando, lembrar também que amanhã não teremos live, mas segunda-feira tem live com a Sandra, ela é neuropsicóloga, ela vai falar sobre a questão da percepção e da autoestima de nós, pessoas com deficiência, que é uma questão que pega bastante para a gente, dependendo, nem depende da lesão, né? Porque a deficiência ela acaba afetando a autoestima de várias formas diferentes em cada um, então a gente vai falar sobre essa questão da autoestima e também dos déficits de atenção que também são comuns. Eu já ouvi vários, eu perguntei para vários adultos, você é distraído? Você é esquecido? A resposta, 99% dos casos é sim. Então falaremos sobre isso também. Então, segunda-feira tem live e espero vocês de novo. Obrigado a todo mundo, obrigado Betânia, obrigado pessoal e nos vemos. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Tá, não, eu só queria te agradecer mesmo por essa oportunidade, né, por ter me convidado para fazer essa live. Precisando, estou sempre à disposição. Me coloco à disposição aí das pessoas novamente, né, quem pegou a live pela metade ou quem ainda ficou com alguma dúvida, pode me chamar lá no direct, que eu estou à disposição. Muito obrigada a todos que participaram, interagiram, o pessoal que está aqui mandando mensagem agora falando que gostou da live, a gente fica feliz por isso. E novamente, obrigada, Renan, e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. E a live vai ficar gravada assim, tá? Paulo, você perguntando isso, a live vai ficar gravada assim no meu feed e no da Betânia, então não quiser assistir vai estar nos seus feeds e também no YouTube. É isso, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.